Bom, pessoal, hoje nós trazemos aqui um assunto para debater da Certo Seguro. Trouxe o meu amigo aqui, Fernando Marussi. Fernando Marussi, ele é especialista em LGPD, ele já implementou LGPD em grandes cooperativas aqui no Brasil, que é um tema muito importante hoje para escritórios contábeis. Fernando, fala um pouquinho mais sobre a sua experiência, como que foi o teu dia a dia, como que você chegou nisso, por que você decidiu fazer LGPD, se aprofundar nesse tema. Conta um pouquinho mais para a gente dar a introdução sobre o que é LGPD. Legal, Kleber. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade de poder bater esse papo com vocês. É, quando começou em 2018, que a lei foi promulgada, eu olhei para esse assunto como um assunto importante para as empresas, que faria sentido para as empresas terem esse compliance com a LGPD, justamente para que elas gerassem valor em primeiro lugar para elas e depois também para que elas evitassem um passivo através de uma multa. Então, a partir daí, fui me especializando, busquei uma certificação internacional junto à Equizin e fazendo outros cursos e dentro disso iniciei uma implementação da LGPD nas empresas, porque a lei entrou em vigor em 2020 e as multas começariam em 2021. Então, de lá para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas, mas também empresas pequenas, como startup, empresas de distribuição. Então, tive uma oportunidade de trabalhar com vários ramos e, com isso, poder entender a dor de cada segmento. E hoje, né, eu vejo, por mais que a LGPD ainda aqui no Brasil está gatinhando ainda, mas eu vejo que as empresas que investem nessa adequação LGPD, elas geram muito valor. Por quê? Primeiro porque as pessoas que trabalham com ela veem que é uma empresa que se preocupa com os dados pessoais e com a privacidade. E os seus parceiros, fornecedores, inclusive bancos, olha isso como positivo, porque ela entende que a privacidade e a proteção de dados, seja dos seus colaboradores, parceiros, é algo importante. Então, hoje eu tenho visto, inclusive, Kleber, bancos pedindo para a empresa, se ela tem adequação LGPD, empresas de auditoria também querem saber se você tem essa LGPD, então eu sempre procuro dizer assim, ó, você não vai fazer LGPD para não tomar multa. Claro que é importante tomar multa, mas acima de tudo é gerar valor para a sua empresa. Então é dentro disso que eu fui trabalhando muito com a LGPD. Fernando, trazendo um assunto aqui que você me falou, a gente fala em grandes empresas, grandes instalações, mas o escritório contábil, às vezes ele pode estar pensando, não, isso não é para mim, isso, a LGPD não precisa aplicar aqui. Essa é a realidade hoje? Como que você enxerga isso, um escritório pequeno, médio, um grande? Como que a LGPD trata isso? Ele precisa se preocupar com isso ou não? Não, legal esse seu questionamento, Kleber, pelo seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que a LGPD é para todas as empresas. Seja uma empresa grande, seja uma empresa listada em bolsa, seja uma cooperativa, seja uma pequena empresa ou uma startup. Inclusive o escritório de contabilidade. E eu vejo que até a realidade do escritório de contabilidade, ela é até mais crítica que várias outras empresas. Por que isso? Porque a LGPD, ela traz o conceito de controlador e operador. Então, o controlador é quem toma as decisões para o tratamento de dados. E o operador é aquela empresa que é contratada para tratar os dados em seu nome. Então, o escritório de contabilidade, ele é um operador. E é um operador que tem muito dado dos seus clientes. Então, você pega escritórios de contabilidade, mesmo que ele seja de pequeno porte, ele tem muito dado dos seus clientes. Tem dado de folha de pagamento, que são dados financeiros, tem dado de toda a contabilidade, contas a pagar, contas a receber. Então, para o escritório de contabilidade, ele ter a adequação da LGPD é muito importante. Porque com a adequação à LGPD, ele vai treinar os seus colaboradores, ele vai instituir uma política de segurança da informação, ele vai ter um termo de confidencialidade com os seus colaboradores, onde eles vão assumir a responsabilidade de manter a privacidade e a proteção dos dados, que inclusive, que se tiver um problema que um colaborador cometa um ato para prejudicar, ele vai poder provar que ele se esforçou e tomou medidas para que isso não acontecesse. Então, tudo isso soma muito para um escritório de contabilidade, justamente pelo volume de dados que ele tem lá dentro dele e dos seus clientes, né? Porque o que eu vejo, né? Nenhum escritório vai querer dizer para o seu cliente que vazou o dado dele. Sim. Isso, né, Não, isso não pode é um acontecer. dano reputacional, né, que não tem valor para isso. Né?
Então, Fernando, até fiquei com uma dúvida ali. Nos estudos que a gente fez nesses últimos tempos, a gente identificou num relatório da Ernst Young, uma grande consultoria do Brasil, que tem um movimento de ataques hacker diretamente voltado para escritórios contábeis, numa proporção de 300%, justamente por causa disso, né? Ali no escritório contábil você tem muito informação sensível, não sensível, tem certificado digital. E uma coisa que você me comentou antes que me ficou com dúvida é assim, quando o pessoal faz o termo, ainda que o colaborador ele assume algum risco, se um vazamento acontecer, esse termo ajuda o empresário, não ajuda? Como que a LGPD entende num cenário real? Aconteceu um vazamento, quais são os passos que eu devo tomar? Eu devo comunicar a alguém? Eu tiro a responsabilidade vai para o meu colaborador? Me explica um pouco esse cenário ali que eu fiquei com dúvida. Não, legal, Cleber. Isso daí é importante ter essa noção de como funciona o dia a dia que é a LGPD, né? A LGPD ela tem uma coisa que nenhuma outra lei tem, que é a autodenúncia. Então, nós não temos nenhuma lei que me obriga a me autodenunciar. Então, a LGPD, eu preciso comunicar a NPD. Então, o escritório de contabilidade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar preparado para isso. Porque, da mesma forma que uma empresa se prepara para o incêndio, ela tem todo o treinamento, ele tem que ter todo o treinamento e saber o que ele vai fazer com o vazamento. E a LGPD, ela se baseia em evidência. Ou seja, como que eu provo que minha empresa está adequada? Eu tenho que ter vários documentos. Então, eu vou ter um comitê de privacidade, nós vamos fazer a ata de reunião a cada passo, vamos instituir as políticas, vamos fazer o treinamento e vamos registrar tudo isso. Vamos ter esse termo de responsabilidade com os colaboradores. Então, quando houver esse problema de vazamento, o termo de responsabilidade não afasta a responsabilidade do escritório de contabilidade, porque ele é o operador. Mas ele vai conseguir provar, com todas essas evidências, que ele trabalhou em prol da proteção de dados e da privacidade e que isso aconteceu não foi por negligência dele, mas foi por um ato deliberado de uma pessoa para prejudicar. Ou de um terceiro, como você colocou, um ataque hacker. Ou seja, por exemplo, aconteceu isso, ele tem todas as normas, ele consegue monitorar, ele consegue identificar que foi um ato irresponsável de um colaborador, a LGPD multaria ele ou não? Então, com as evidências de que ele trabalhou, ele vai apresentar para a NPD isso, a NPD vai questionar ele se ele tem o encarregado, quais são as evidências. Isso daí, se não afastar a multa, vai mitigar bastante. Então, ele já tem vamos dizer assim, essa prerrogativa de conseguir afastar a multa ou mitigá-la. Então, por isso, agora, se ele não tem nada, não fez nada, aí a NPD vai multá-lo. Entendi. Entendeu? Então, se a gente fala de certificados digitais hoje, uma dúvida que o pessoal, o contador fala assim, eu devo cuidar ele dentro da LGPD ou não? Ele é um dado sensível, como que eu devo tratar ele? Porque, pelo conhecimento, ele não tem uma informação sensível, como diz a regra em si da LGPD. Mas, através do certificado digital, você consegue fazer coisas talvez muito mais críticas com isso. Como que é a tua visão que você olha o certificado digital dentro da ótica da LGPD? Não, sem dúvida, Kleber. Realmente, o certificado digital ele tem um potencial de trazer prejuízos maiores que outras situações. A LGPD, ela fala o quê? Que dado pessoal é aquele dado que eu identifico ou é identificável a pessoa. Então, se eu tenho a placa do veículo, com a placa do veículo eu identifico uma pessoa. Esse é o dado pessoal. CPF, RG, tudo isso. E eu tenho também o dado sensível. Que é o dado sensível? Aquele dado que eu posso trazer alguma discriminação. Origem racial, étnica, orientação sexual, opinião política, tudo isso é dado sensível. Mas, apesar de não ter na lei, a doutrina ela traz como dado altamente pessoal, que são aqueles dados que têm um potencial maior de trazer prejuízo para a pessoa do que o simples dado pessoal. Uma coisa é vazar nome e CPF. Outra coisa é vazar o certificado digital. E por que isso? Porque o certificado é uma identidade da pessoa. Então, com o certificado digital, eu posso fazer um negócio em nome da pessoa e aquele negócio tem uma presunção de validade. Então, assim, a partir do momento que alguém usa o meu certificado e eu deixei por algum motivo para que essa pessoa usasse, a presunção é de validade dessa assinatura.
Então é muito difícil eu provar que eu não autorizei alguém a usar a minha senha e assinar. Então, assim, a preocupação e proteção desse certificado tem que ser enorme, tanto para quem é usuário, como para quem recebe esse certificado para trabalhar em nome da pessoa. Entendi. Então, puxando esse assunto aqui, desde as nossas implementações do Certo Seguro, a gente identificou um caso que nos marcou muito, que foi a transferência de um patrimônio sem autorização. O filho mandou o certificado, o advogado transferiu o patrimônio, aí o dono do patrimônio foi em cima do contador, porque quem tem o certificado digital é o contador não tinha nenhuma evidência para não provar que não foi ele que usou, porque hoje na maioria dos escritórios contábeis eles não conseguem ter a rastreabilidade do que é usado no certificado digital, então virou aquela bagunça. Então, nesse caso, o cara transferiu o patrimônio sem autorização, ele conseguiria reverter isso de uma forma fácil ou não, pelo que você me falou? Olha, pelo que eu tenho acompanhado da jurisprudência, que são as decisões judiciais, Kleber, é extremamente difícil, porque é uma presunção. Então, assim, já está presumido que é válido aquilo. Então, para que eu consiga entrar na justiça, levar testemunha, fazer uma prova de que eu não autorizei a pessoa a usar a minha senha, o meu login e fazer uma assinatura digital, eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil por causa dessa presunção de validade. Inclusive, quais são os casos que eu acabei anotando com relação a essas fraudes do certificado? A primeira é a questão de um hacker, alguém, ou uma pessoa deliberadamente, roubar os dados de outro e criar um certificado falso, para criar uma empresa fantasma, fazer operações. Então, mais uma vez, né, a importância da proteção de dados. Assim. E junto com isso, né, essa situação que você colocou, que também na jurisprudência eu acompanho alguns casos que a pessoa tentou entrar na justiça falando assim, não, eu não autorizei essa transferência societária, mas pesou contra ele a assinatura do certificado digital, que é uma presunção. Então fica muito difícil para ele reverter isso. É um cenário ruim, complicado, né? Porque o certificado digital hoje, para estar operando, tem que estar no escritório contábil, tem que estar com o advogado, tem que estar com um monte de gente. Então, se você não tem essa confiança, então é um problema que pode ser que gere um problema maior do que a gente Com espera, certeza. né? Às vezes é só falar, só o certificado digital passa lá, mas o cara pode passar patrimônio, pode abrir empresa, pode fazer financiamento, então é um cenário bem complexo, né? E desafiador, né? Porque, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que o certificado digital ele traz autenticidade, confidencialidade, ele traz tudo isso daí que ele protege, né? Porque ele me dá uma validade jurídica, ele é muito importante porque, vamos dizer assim, os órgãos públicos pedem o certificado porque ele garante que ele está fazendo uma operação com aquela pessoa mesmo. Sim. Mas, de outro lado, para quem opera com isso, é um desafio muito grande, porque imagina só, como que o escritório contábil ele prova que ele tinha autorização para usar aquele certificado. Então, ele tem que se preocupar com isso, né? Então, até seria interessante pensar num termo, né, de uso do certificado. Pensar também numa política de uso do certificado dentro do escritório de contabilidade, para que ele possa treinar os colaboradores de como usar, quais são os riscos disso, né? E acima de tudo, né, Kleber, eu acho que seria muito importante você ter o log de quem usou esse certificado, porque é a forma que você se protege para dizer, não, olha, não fui eu que usei, ou se a pessoa usou porque usou, e acho que faz muito sentido isso. Até porque, vamos colocar, que se você tem o monitoramento, tem o log, tem os termos com os colaboradores, você vai saber que foi aquela pessoa que fez ela de forma errônea, que não é o acordo com o escritório, e aquilo que você falou, a NPD vai avaliar com muito mais carinho quando você tem todas as evidências do ocorrido, né? Porque você fez a tua parte de proteger, de tudo, mas são coisas intangíveis às vezes. O empresário, o dono do escritório não consegue, às vezes, ter o controle de tudo. Às vezes acontece coisa intangível. Mas a LGPD, ela foca assim, faça a sua parte, que o intangível a gente avalia aqui. É assim, nesse cenário? Exatamente. Então, assim, você colocou muito bem, faça a sua parte. Então, crie suas evidências, né? Trabalhe realmente em prol da privacidade e proteção de dados e, se for preciso, você vai ter todas essas evidências para mostrar. E ainda assim, né, trabalhar com tecnologia, né? Que você tenha
controle do certificado digital para que ele também não fique solto lá, né? Sem para qualquer um usar, né? Aí não tem LGPD, né? Não Você tem, coloca, né? vou implementar LGPD, o certificado ficar qualquer um acessa, qualquer horário, não vai resolver, né? Não tem jeito, fica difícil. Ô, Fernando, mais uma pergunta aqui. Na sua experiência, quais os erros que mais você identifica nas empresas que elas tentam implementar ou se adequar ao LGPD? Na verdade, assim, né, Kleber? O que eu vejo, assim? A primeira coisa é a conscientização, né? Trazer essa cultura. Só que, assim, sempre tem que ser de cima para baixo, né? Então, a alta direção, ela tem que entender que aquilo é importante para a organização. E, a partir daí, ela vai acionar. Então, a autodireção dizendo que isso vai fazer parte da cultura, aí vai se trabalhando. Agora, assim, o que eu vejo mais, assim, de crítico é a parte de TI. Então a gente vê hoje as empresas sem uma senha para acessar o computador, sem antivírus, sem backup. Já peguei caso da empresa, não tinha nenhum backup, quer dizer, um negócio absurdo, assim, imagina, a empresa pode do dia para a noite parar porque não tinha um backup. Então a parte de TI, com a LGPD, ela passou a ser muito importante, né? Então, tanto é que o único documento que a NPD coloca como ela vai exigir é a política de segurança da informação. Inclusive, até fica aqui uma dica para todos, né? A NPD ela soltou um checklist de segurança da informação. Então, o que eu indico? Assim, que você baixe esse checklist na sua empresa e siga lá. Veja lá, a NPD fala, olha, você tem política de segurança? Você treinou? Ela vai colocando o checklist. Então, com esse checklist, você já consegue falar assim, olha, a minha empresa ela está atendendo quanto disso? E lembrando, né, que esse checklist, a NPD, ela colocou para pequenas empresas. Então, se você uma empresa é grande, aquilo é o mínimo que a NPD vai te pedir. Então, a régua é dali para cima, né? Então, mas eu considero como um passo importante, né? Se você pegar esse checklist e já olhar isso, você já fala, opa, você já vai dar um passo. A NPD já vai entender que você teve a boa fé de querer implementar, né? Exatamente. Então, vou fazer uma pergunta. Vazou o certificado, tenho esse checklist, tem monitoramento, o que eu devo fazer? Hoje eu sendo um dono do escritório contábil. Então, se eu investir numa adequação LGPD, você vai ter um encarregado de proteção de dados, que é a sigla em inglês de PO. Então, o encarregado de proteção de dados, ele já vai ter lá junto à NPD o cadastro dele, que é no SEI. Entendi. Entendeu? Então, aí, a partir daí, ele também já entendendo antecipadamente o que ele tem que fazer no caso de vazamento, ele já vai entender que ele vai ter que apurar o que aconteceu ali para prestar essa conta da NPD, quais vasos vazaram, de quem eram esses dados. Então, a partir daí, ele já vai avaliar. Esse caso de vazamento, eu tenho obrigação de comunicar a NPD ou não tenho? Porque não é todos os casos que eu tenho que comunicar. Então, primeiro passo, né, Kleber, seria o quê? Esse escritório se adequar à LGPD, para que ele tenha todo esse conhecimento, esse treinamento, para que no caso do vazamento do certificado, ele possa ter alguém que avalie para ele o que aconteceu, para que ele possa tomar as primeiras medidas. Isso pode ser um terceiro, não precisa ser efetivamente um funcionário dele. Pode terceirizar um DPO que faz esse controle dos dados, né? Sim, não, bem colocado, né? E, inclusive, né, a NPD ela tem soltado vários guias orientativos. E ela soltou o guia orientativo do encarregado de proteção de dados. E ali ela deixa bem claro que é uma função. Então eu posso pegar o meu auditor, o meu RH, posso colocar ele lá como DPO, como encarregado, treinar ele para isso, ou eu posso terceirizar. Então a lei deixa bem claro. Então você pode ter todas essas formas de trabalhar. Isso eu acho importante, porque a NPD ela não engessa. Ela deixa assim várias situações para a empresa ver o que melhor se amolda a ela. Empresa pequena, média, grande, né? Aquilo que você falou. Comece com o checklist, depois, conforme tu vai crescendo, tu vai melhorando as regras, mas o importante é começar, né? Eu penso que sim. Você tem que dar o primeiro passo, e olhar para isso, não olhar como algo assim, eu estou fazendo isso para não tomar multa. Não, eu estou fazendo isso para gerar valor. Você imagina só, você chega no teu cliente, ele vem contratar o seu escritório, você já tem toda ali uma documentação, ele vai olhar o teu site, já vai ver que tem todo um trabalho ali, uma política de privacidade, você tem um portal para atender os titulares de dados.
Então, eu acho que isso soma muito, traz muita credibilidade e autoridade para o escritório de Vai contabilidade. passar confiança, né, para o Sem empresário. dúvida. Principalmente o empresário que tem um pouco de conhecimento lá, que ele entende o risco que pode ser ao passar o certificado digital, que é um caso que a gente já identificou aqui. E ele fala assim, no momento que você, como escritório, ele vai passar, eu tenho essas políticas, teu certificado vai ser protegido desse jeito, tal. Passa muito mais credibilidade para o empresário na hora de ele contratar um escritório para estar fazendo a sua contabilidade, né? Imagina só, né, Kleber? Ele vai passar o certificado e vai passar todos os dados financeiros, ele vai passar todos os dados dos colaboradores. Então, quer dizer, é bastante crítico isso. Imagina, vazar a folha de pagamento, o problema que é. Então, e o certificado digital, então, né? Um grande empresário, olha o dano que pode dar para essa pessoa. Então, realmente, faz muito sentido você ter esse trabalho na proteção dos dados e demonstrar que a tua empresa realmente coloca isso como importante, né? A proteção dos dados e a privacidade das informações. Fernando, próximo passo, LGPD, multa ou não multa? O empresário precisa se preocupar com isso ou não? É só coisa do governo, mais uma lei para gerar arrecadação? Então, o que você entende disso? É legal isso, Cleber, que você perguntou, porque assim, a NPD, ela está se estruturando ainda. Então, se a gente for ver aqui no Brasil, é jovem esse tema. Então, a lei foi promulgada em 2018, ela entrou em vigor em 2020, as multas começaram a partir de 2021, e a NPD, ela ainda está se estruturando. Então, assim, só para você dar um exemplo para você. A autoridade do Reino Unido tem 700 colaboradores lá que trabalham. A nossa NPD, não sei se, mas a última vez parece que ela tinha 37. E olha a extensão do Brasil com o Reino Unido. Então, a NPD está se estruturando ainda, mas a NPD está soltando informações de empresas investigadas. Então, ela tem trabalhado com órgãos públicos, ela tem trabalhado com empresas privadas, inclusive grandes, e ela tem tomado providências contra essas empresas. Então, hoje, a NPD está multando. Tanto é que a primeira multa dela foi em julho de 2022, se eu não estou enganado. Ela multou uma empresa privada que tratava dados para fins eleitorais. Então, essa empresa fazia o quê? Ela captava dados para fins eleitorais e ela recebeu uma multa por não ter encarregado de proteção de dados, para ela não ter uma base legal, para ela não ter nada. Ela era um operador. Um operador. Como o escritório contábil é um operador com as informações do cliente. Exatamente. Você entende que o operador é o pior cenário dentro da LGPD ou não? Não. O controlador, eu acho que é pior, porque ele vai responder pelo ato do operador. Então, o controlador, ele tem que ter um cuidado na hora de eleger o seu operador. Entendi. É importante que ele, controlador, entenda se esse seu operador tem uma adequação à LGPD. Inclusive, essas grandes empresas que a gente trabalhou na adequação, nós criamos uma due diligence. O que é isso? A gente criou um questionário para mandar para o operador e para perguntar para o seu operador, olha, o que você tem de adequação à LGPD? Para que isso? Para que eu, controlador, tenha uma segurança maior para a contratação. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, né, Kleber? A NPD está multando. Está multando. Só para dar um gancho, assim, o escritório de contabilidade ele é operador. Ou quando tem uma multa, ele está junto nessa multa ou não? É responsável? É responsável solidário junto com o controlador. Entendi. Então, por isso que o controlador tem que ter um cuidado a mais a controlar. Por isso que eu falei antes, né, Kleber, que é importante para o escritório de contabilidade ter essa equação LGPD, porque ele vai dar muito mais conforto para que o seu controlador contrate o seu serviço. E para fechar, Fernando, o que você dá de recomendação para o escritório contábil? Eu sou dono do escritório contábil, vi esse vídeo, fiquei com um pouco de medo. Por onde que eu começo? Acho que assim, né, Kleber? Acho que a primeira coisa é buscar uma assessoria, uma consultoria, que essa consultoria ela vai poder fazer para você o quê? Um diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele vai apresentar qual o grau de maturidade da sua empresa com relação à privacidade e proteção de dados. E a partir disso, vai ter uma proposta de serviços de serem feitos. E isso daí não é algo que você faz do dia para a noite. Até porque eu sempre oriento, né, Kleber? Eu falo assim, se for para fazer, não adianta você fazer no papel. Não adianta você ir lá na internet e comprar um pacote de LGPD e jogar esses papel lá como se você tivesse adequado. Então tem que ser um trabalho verdadeiro. Realmente, você tem que provar que você está trabalhando em prol da privacidade e proteção de dados. Então, buscaria essa assessoria,
Essa assessoria vai fazer um diagnóstico da sua realidade e a partir disso ela vai fazer uma proposta onde vai trabalhar em 4 mãos, né, escritório de contabilidade e assessoria, para construir essa adequação à LGPD, que provavelmente, depende do tamanho do escritório, vai 1 ano de trabalho aí para você poder implementar tudo. Sim. E o legal disso, né, Kleber, acho que é importante dizer que uma vez implantado, se trabalha de uma forma para que você possa pegar as pessoas do escritório de contabilidade e a partir daquele terminar aquela consultoria, você deixar de uma forma que eles vão dar a manutenção nesse programa. Porque quando a gente pensa em LGPD, não é uma coisa assim, fiz, acabou, guarda aqui. Não. É cultura empresarial. Exatamente. Tem que fazer parte da cultura, Você vai ter a pessoa tem que ir rodando, o novo colaborador tem que entrar dentro da cultura e a partir do momento você vai ficar mais tranquilo, né? Não, isso que você falou do colaborador, uma coisa que nós fazemos é trabalhar na integração. Então, teve vários clientes que a gente gravou um vídeo para, na integração, passar um vídeo de 5 minutos para que aquele novo colaborador ele já entre na empresa e falou, opa, essa empresa tem adequação à LGPD. Então, o novo colaborador já entra sabendo que a empresa tem isso daí. Legal, legal. Então, para concluir, pessoal, prevenção sempre é o melhor caminho. Concorda, Fernando? Legal, Kleber. E é isso, né? Vamos dizer assim, olhe nisso como investimento em valor para o seu escritório. Né? Não é custo isso, é investimento que você está fazendo e gerando valor para o seu escritório. Obrigado, Kleber, pelo convite. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Até mais, pessoal. Forte abraço.